dois símbolos poderosos. Talvez seja por isso que o batismo é um símbolo tão apropriado para a iniciação de um aprendiz. O batismo era como alguém tipicamente se tornava discípulo, como o Evangelho de João nos mostra de passagem. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. João capítulo 4, versículo 1. O batismo era um símbolo de arrependimento, apagar o velho e começar de novo, morrer e ressurgir. O batismo de um novo aprendiz era o modo vivido de declarar que ele havia se afastado decisivamente de sua antiga compreensão e modo de vida, e agora embarcava numa nova vida que aprenderia com seu professor. É claro que, no caso de ser iniciado o aprendizado de Jesus, esse arrependimento não era apenas se afastar da vida anterior, mas reconhecer que a vida anterior fora vivida em egoísmo e rebelião contra Deus. O arrependimento era também um pedido de perdão, lavar-se de todos aqueles pensamentos, ações, atitudes e traços de caráter que eram contrários ao novo reino que Jesus personificava e ensinava. Jesus não é um mestre qualquer, e ao se arrepender e segui-lo, você não está se tornando um aprendiz qualquer. Tornar-se um aprendiz de Jesus Cristo requer um repúdio, um desaprendizado radical de nosso antigo modo de vida rebelde. Significa ser perdoado pela ofensa que era nossa vida aos olhos de Deus e submeter-se a um mestre divino que fala as próprias palavras do Pai. Isso pode ser um pouco diferente do que aprendemos a pensar sobre aprender. Tendemos a ver a aprendizagem através das lentes da educação moderna, segundo a qual passamos de um estado de ignorância para sermos educados. Isto é, adquirimos informações, conhecimentos ou habilidades que antes não tínhamos. O problema que o aprendizado aponta é a falta de conhecimento, quase como se houvesse uma folha em branco precisando ser preenchida. Mas as pessoas que Jesus chama a serem aprendizes não são um quadro em branco. Seu quadro é bem cheio de pensamentos insensatos, obscuros e escravizados que se opõem ao aprendizado de Jesus em todas as áreas. Tornar-se um aprendiz de Cristo requer, portanto, uma mudança radical. Requer uma grande obra de Deus em nos resgatar do domínio das trevas em que fomos escravizados e nos transportar para o reino de seu Filho amado. Do nosso lado, requer arrependimento, isto é, morrer para a rede de mentiras em que nossa vida foi construída. Não é realmente uma surpresa, então, quando chegamos a Mateus capítulo 28, que o batismo seja uma parte integral da grande comissão de Jesus para fazer aprendizes de todas as nações, mas voltaremos a Mateus 28 em breve. O outro símbolo poderoso de se tornar um aprendiz é o jugo. Nós vemos isto nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 11. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque
o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Tomar o jugo é uma metáfora para o serviço, submissão e obediência, para aceitar a autoridade de outro, como os bois que estão unidos sob o mesmo jugo para arar a serviço de seu dono, ou escravos que carregam o jugo, o fardo de seu mestre. Tomar o jugo é uma maneira de falar sobre aprendizado, submeter-se para aprender e seguir os caminhos de um mestre ou professor. Isso é, essencialmente o que um discípulo era nos tempos do Novo Testamento, alguém que se submetia à autoridade de um professor, a fim de aprender com ele e se tornar como ele. Nessa passagem, Jesus dá duas razões porque ele é a pessoa óbvia de quem aprender. A primeira é a assombrosa afirmação de que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, de que ele é o Filho e herdeiro de Deus, como vimos na Convicção 1. Ele, e somente ele, tem acesso exclusivo ao conhecimento fundamental de todas as coisas. Ele é o único que conhece o Pai e que pode, portanto, revelar o Pai aos outros. Se você quer aprender como Deus realmente é, na verdade, se você quer conhecer ao próprio Deus Pai, o Filho é sua única opção como professor. Veja, uma afirmação como essa não soa como as palavras de alguém que é manso e humilde de coração, e cujo jugo é suave e leve. E, no entanto, esse é o impressionante e desconcertante contraste que Jesus apresenta constantemente e que os escribas e fariseus falham constantemente em compreender. O Filho de Deus, conquistador absoluto, que traz o reino e revela o Pai, nasce em um lugar remoto, num estábulo, e cresce ao anonimato. Ele não vem com a espada e poder militar, mas com ensino, cura e compaixão. Ele entra em Jerusalém não em um cavalo de guerra, mas em um jumento. E quando ele é finalmente levantado, em seu grande momento de glória, seu trono acaba por ser uma cruz, em que ele morre, uma morte de desprezo, pelos pecados de seus inimigos. Ele vem para trazer descanso, paz e salvação. É por isso que seu jugo é um alívio bendito do fardo pesado e duro que os escribas e fariseus colocavam sobre os ombros de seus aprendizes. A escola deles ensinava autojustificação externa por meio de uma observação rígida da lei, baseada nas tradições dos homens, em vez do verdadeiro conhecimento do Pai. O que nos leva à segunda razão, pela qual tomar o jugo de Jesus é algo tão atraente. Não é uma escola em que você é aprovado por mérito, ou melhor, é uma escola em que a nota de aprovação é 100%, mas o exame final é feito pelo professor. O jugo de Jesus é total submissão à sua autoridade como mestre. Mas isso não é um fardo, é libertação. Seu jugo traz uma liberdade paradoxal. Liberdade do pesado fardo do pecado por meio do perdão e liberdade para agora aprender um novo modo de vida próprio do reino de Deus. Esses dois símbolos, o batismo e o jugo, dizem muito sobre o tipo de aprendizado que os aprendizes de Jesus experimentavam. Ele exigia uma ruptura radical com o passado
e a entrada em um novo relacionamento com o Mestre. Era uma forma de serviço e submissão, que era de fato descanso e liberdade. Envolvia um novo modo de vida para aprender a ser como o Mestre. Talvez possamos resumir o que vimos até agora dizendo que um discípulo é alguém envolvido em um aprendizado transformador. Esse é um tipo de aprendizado no qual a compreensão do aluno sobre a realidade é mudada e continua mudando, levando a uma experiência e uma vida transformada. Nossa compreensão e vida mudam decisivamente à medida que nos arrependemos e nos submetemos a um novo professor que nos revela o Pai e nos revela a nós mesmos. E nossa compreensão continua sendo renovada ao longo do tempo, à medida que se aprofunda e se amplia e começa a ser expressa em ação e em vida. Enquanto desaprendemos antigas formas de pensar e enquanto continuamos a reorganizar os móveis de nossa mente de acordo com o novo proprietário que entrou na casa. Na Convicção 3, exploraremos mais como exatamente essa mudança de pensamento se dá por meio da obra, da palavra e do Espírito de Deus. Mas no momento, precisamos notar que o efeito dessa compreensão transformada é uma mudança em toda a pessoa, da nossa identidade, experiência, vida e ação. Ser um aprendiz de Jesus envolve necessariamente aprender a verdade e o conteúdo transmitidos em palavras, mas também deve envolver o aprendizado de um novo modo de ser e viver. A Grande Comissão nos lembra disso. Os 11 primeiros aprendizes são encarregados por Jesus de fazer discípulos de todos os povos, iniciando-os ou batizando-os no relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos de Jesus. Muitas vezes não prestamos muita atenção a essa pequena palavra, guardar. Os aprendizes devem ser ensinados não apenas a conhecer os mandamentos de Jesus. O resultado do aprendizado é que eles guardem, observem ou obedeçam aos mandamentos de Jesus. Eles devem aprender o novo modo de vida que o Senhor Jesus Cristo ordena que seus súditos vivam, que é resumido e condensado no mandamento do amor: doar-se sacrificialmente em benefício dos outros, como Cristo fez por nós. De fato, embora pensemos muitas vezes em aprender em termos de nosso próprio crescimento e avanço pessoal, de nos tornarmos melhores de alguma forma, aprender Cristo é estar cada vez mais focado nos outros e não em nós mesmos. É dar a vida pelos outros como Cristo entregou a sua em fraqueza, sofrimento e morte. É isso que um aprendiz de Jesus está aprendendo. Uma existência transformada, baseada em um relacionamento transformado com Deus em Cristo. Não parece necessário ressaltar que discípulo ou aprendiz é, portanto, apenas outro nome para cristão, para alguém que renunciou à mentira que costumava estar no centro de sua vida, que reconheceu a escuridão e perdição em que vivia e que se voltou para Cristo em fé como seu Mestre, Senhor e Salvador.
para aprender a ser como Ele, guardar todos os seus mandamentos e cumprir esse compromisso diária, semanal e anualmente pelo resto de sua vida. Nesse sentido, o aprendizado não pode ser pensado como uma subseção da vida cristã ou como um estágio na vida cristã. É simplesmente uma maneira de descrever a totalidade da vida cristã. Ser um aprendiz desse tipo é simplesmente ser um cristão. O mesmo é verdade sobre a igreja. Como discutiremos mais adiante, uma igreja pode ser pensada de forma produtiva como uma comunidade de aprendizado transformador. Isto é, uma reunião de pessoas que juntas estão aprendendo Cristo. Fazer aprendizes de Cristo não é algo que uma igreja faz na escola dominical adulta ou em um programa de quarta-feira à noite, ou motivando as pessoas a fazerem estudos bíblicos em duplas. Ainda que, é claro, todas essas atividades possam realmente ajudar as pessoas a aprenderem Cristo. Tudo o que fazemos, como povo de Deus, como igreja, deve ser um exercício no aprendizado transformador de Cristo. Mas voltaremos a isso no devido tempo. O aprendiz desaparecido. Um dos mistérios curiosos no Novo Testamento é que parece não haver discípulos depois do livro de Atos. Ao longo dos evangelhos e em Atos, o substantivo mathetes, discípulo ou aprendiz, aparece frequentemente como uma descrição daqueles que se devotaram a aprender de Cristo. Mas depois de uma menção final em Atos, capítulo 21, versículo 16, a palavra desaparece abruptamente. Em todos os 22 livros restantes do Novo Testamento, ninguém é descrito como aprendiz ou discípulo. Isso é um pouco estranho, ainda mais porque Jesus disse especificamente aos seus aprendizes, discípulos, para irem e fazerem mais aprendizes, mais discípulos. E não é que eles tenham chegado a Atos 21 e desistido da tarefa. É óbvio, pelas epístolas, que o que os apóstolos fizeram para formar aprendizes em Atos, isto é, pregar o Evangelho no poder do Espírito, batizar pessoas em Cristo e ensiná-las a guardar todos os seus mandamentos, era o que eles e todo o grupo apostólico continuaram a fazer em todos os lugares. De fato, a forma verbal de discípulos, mantanó, aprender, aparece com bastante frequência nas epístolas, em conexão com a verdade do Evangelho que os cristãos aprenderam e o estilo de vida ou ação que a acompanha. Aqui está uma amostra. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos, capítulo 16, e o versículo 17. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo 31. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 9. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós,
desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos, por Epáfras, nosso amado conservo. Colossenses capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Tito, capítulo 3, versículo 14. Talvez os cristãos, como aprendizes, não tenham desaparecido do restante do Novo Testamento. Afinal de contas, é notável como essas poucas citações breves se alinham com o que vemos sobre aprendizado nos Evangelhos e em Atos. Isso claramente envolve conteúdo, isto é, palavras sendo faladas e ensinadas, e então recebidas e aprendidas. Mas também envolve aprender com as ações e exemplos de um professor e procurar fazer o mesmo, como em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Envolve aprender não apenas informação, mas um modo de vida totalmente novo e arrependido, matar o velho eu e, com uma mente renovada, embarcar em uma nova existência, como em Efésios capítulo 4, do versículo 19 ao 24. E é claro, ao olhar para essas poucas ocorrências da palavra aprender, não examinamos a multiplicidade de outros termos e frases que transmitem os mesmos conceitos, que a vida cristã é uma questão de entender e adotar uma nova visão de realidade, uma nova verdade, uma nova palavra que foi anunciada, proclamada, ensinada, praticada e passada adiante, e que também há uma questão de responder a essa palavra libertadora em arrependimento e fé, contínuos que são vividos em todas as esferas de nossas vidas. Aprender Cristo é uma realidade que o Novo Testamento afirma repetida e poderosamente. No entanto, vale a pena perguntar-se se o aprendizado diminuiu ou mesmo desapareceu em muitas igrejas modernas. E com isto não queremos dizer que há menos ministérios pessoais do que deveria haver, ou menos grupos pequenos, ou que toda a igreja deveria ter um pastor de aprendizado. O que queremos dizer é que pela nossa observação de igrejas e por nossas conversas com pastores e em todo o mundo, a cultura que existe em muitas igrejas não é mais uma cultura de aprendizado transformador, se é que já foi um dia. Todo modo como fazemos as coisas por aqui não é focado no aprendizado transformador por meio da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Você descreveria a cultura de sua igreja dessa maneira? Você descreveria sua própria vida dessa maneira? A propósito, que outras culturas e estruturas parecem estar operando no lugar? Falaremos mais sobre isso na fase 3, ao avaliarmos nossa cultura atual em relação às nossas convicções. Mas não vamos nos antecipar.
O que é um discípulo? Um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. Poderíamos acrescentar um pequeno detalhe ao nosso diagrama para representar isso. Um sinal de A de aprendiz, acima da pessoa que foi transportada das trevas para o reino do Filho e que agora continua esse aprendizado transformador em todas as esferas da vida, especialmente na comunidade de aprendizado transformador que chamamos de igreja. O próximo passo é refletir sobre o conteúdo desta convicção, confrontá-lo com as Escrituras e formular sua própria maneira de expressá-la. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Obrigado por nos acompanhar até aqui nesta leitura. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre as nossas atividades e nos aprofundando mais nesta segunda convicção. Que Deus vos abençoe.